de raça, de discriminação. Ele veio por incompetência, digamos, dos antepassados dele que não fizeram riqueza. Mas o negro não, o negro é pobre, em grande maioria, exatamente por consequência da escravidão. Então, ele tem direito a ser ressarcido. Bom, a gente vai mais um rápido intervalo e volta discutindo esse tema polêmico aqui, a questão das cotas nas universidades. Estamos de volta com a última rodada do nosso TVE Debate desta noite, que está discutindo a questão das cotas nas universidades públicas. Bom, e agora nós vamos dirigir uma pergunta ao advogado Sérgio São Bernardo com relação à percepção da questão do racismo. Há pouco tempo, uma antropóloga italiana esteve aqui no nosso programa e disse que estranhou que algumas pessoas afirmem que não há racismo na nossa sociedade, no Brasil, na Bahia, porque ela percebia, com o olhar dela de estrangeira, a questão da posição social dos negros nos sinais de trânsito, na questão dos trabalhos que os negros realizam na limpeza pública e tal, e não via brancos executando muito essas funções, e, do contrário, quando ela ia em ambientes mais sofisticados, fazia consulta com o médico, você acha que nós temos uma cegueira para o nosso racismo, São Bernardo? Por conta dessa convivência permanente aqui, a gente já perdeu essa sensibilidade? Isso, uma invisibilidade da desigualdade no Brasil. Uma forma de contar a história do Brasil sem levar em consideração a escravidão, sem levar em consideração a colonização. Quer dizer, o estrangeiro chega e percebe. E o estrangeiro percebe, porque existe na própria história das relações sociais, a gente tem insistido nisso, o movimento negro tem insistido nisso, Robson, em dizer o seguinte, como é que você é visto? Né? Existe um negócio que agora que a Organização Internacional do Trabalho está usando, que é o conceito de discriminação indireta, quer dizer, você não consegue descobrir o racismo pela causa, você descobre o racismo pelos efeitos. O policial, quando ele vai fazer o seu trabalho, não existe isso no Código Penal, mas ele sabe quem é o potencial suspeito. Quando você passa no banco para passar naquela roleta, por que é que apenas o segurança para aquele, mas não para o outro? Quer dizer, essa coisa do suspeito que está introjetado na cabeça das pessoas, ela faz com que o racismo seja essa arma poderosa. Mas só que no carnaval, todo mundo está brincando na rua, mas ainda a gente já percebeu que até mesmo o carnaval da Bahia já está segregado, né? A gente sabe muito bem onde é que ficam os camarotes com os brancos ricos e onde é que fica a boa parte da negrada no carnaval da Bahia. Mas eu diria sim que existe uma segregação racial com um modelo que não é o modelo da África do Sul, não é o modelo americano. Nós também não fazemos política de ações afirmativas instituindo o modelo americano, que é uma outra falácia que é dita por aqueles que são contrários às cotas. As ações afirmativas, por exemplo, já existia desde a década de 40 na Índia e antes dos Estados Unidos, por exemplo. Mas aqui no Brasil, eu diria, Robson, que sim, existe um racismo deslavado, que é um racismo das pessoas que dizem assim, olha, eu não tenho nada contra os negros podem ocupar o poder, mas ele não toma nenhuma atitude para dizer que parte da ascensão dos negros significa os privilégios que essa pessoa possui. Então, eu diria, por exemplo, deputado Heraldo Rocha, que a Assembleia Legislativa poderia ter um programa de ações afirmativas para possibilitar acesso de negros ao espaço de poder. E isso é uma iniciativa do deputado. Eu poderia dizer que os meios de comunicação poderia ter uma maioria de negros, jornalistas, repórteres, artistas, e nós não temos. Então, por que se naturalizou isso? Naturalizou uma situação de que parece que o sucesso do negro tem que ser um sucesso individual, é um mérito pessoal. E a gente vai observar que não é isto. A civilização africana, ela tem, de uma certa forma, nos dado ensinamentos mais variados, Robson, em relação, por exemplo, a parte do que nós temos como patrimônio cultural no Brasil. E as pessoas não conseguem fazer uma relação
desse grande patrimônio cultural histórico com a população negra e pobre. Parece que essas pessoas vão continuar sendo pobres para produzir cultura. Parece que a cultura é a cultura popular, do folclore. Quando, na verdade, o que nós sabemos hoje é que a população negra, ela quer ser empreendedora, ela quer ser empresária, ela quer ser médica, ela quer ser dona também de banco. E isso é importante pensar a partir dessa perspectiva de emancipação no Brasil. Sobral? Eu gostaria de demonstrar, não apenas esse aspecto que você falou cultural, mas eu acho que a segregação maior a gente descobre nos números. Os números é que demonstram. Então eu trouxe aqui uns dados interessantes. Segundo o IBGE, 88% os brancos ocupam 81% do setor mais rico da população. Quer dizer, 88% do 1% da população são brancos. Enquanto que os negros são 68% dos 10% mais pobres. Quer dizer, por que essa diversidade em termos de economia? Se trabalharam juntos, se ganharam juntos. Por quê? Porque eles sofreram o efeito da escravidão. E, naturalmente, hoje eles são preteridos. Então, há tacitamente uma segregação aí. Porque não se deu permissão a ele usufruir dos bens que foram produzidos. Você tem aqui também, os trabalhadores brancos ganham 90,7% a mais do que os trabalhadores negros no global da produção nacional, em termos de salário. Por que esse tipo de diferença? Então, a grande diferença, aparentemente, não tem. Quer dizer, nós convivemos bem, nós frequentamos o mesmo clube, frequentamos o mesmo bloco, bebemos nos mesmos bares. Agora, na hora de dividir os bens produzidos pelo país, que é uma obra conjunta, não é uma obra individual de branco nem de preto, uma grande parte ficou com os brancos e a menor parte Posso ficou com os responder, negros. Sobral? Eu acho que, em primeiro lugar, me causa indignação e eu sou contra qualquer radicalismo, de um lado ou de outro. Isso foi sempre a minha formação. E com isso eu não fico em cima do muro, eu tomo minha posição. O que falta, Sobral, é uma política de incentivo, de promoção. O que ocorreu com o nosso país, isso não é de agora, isso já vem caminhando, isso é secular, é que, na verdade, nós não temos políticas públicas na área social. Pois é, ninguém se lembrou de fazer. Nós não temos. Havia uma expectativa muito grande que o governo, entre aspas, dito de esquerda, iria, porque sempre foram os que sentaram à mesa, as discussões, sempre foram eles que apregoaram o desequilíbrio, a força das minorias. Outro dia eu assisti um debate de cientistas políticos e que eles classificavam que o lulismo, não é o petismo, que o lulismo acabou com os movimentos sociais. Hoje a CUT e a CGT sentam no mesmo banco. Não existe. Criaram uma secretaria, como na Bahia tem. Qual é a política pública executada pela Secretaria de Igualdade Racial? Tivemos um deputado federal que não aguentou, foi embora. O deputado Luiz Alberto pediu demissão, porque ele viu que aquilo era apenas uma fantasia, um processo de ficção. Quando eu assumi a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o Conselho Estadual do Afrodescendentes estava desativado por brigas internas. Sérgio deve se lembrar disso. Depois eu quis implantar, eu digo, gente, nós precisamos ter um local para discutir as políticas públicas que venham trazer, discutir a política do incentivo à promoção do afrodescendente. E, na verdade, o que tem sido feito? Criamos, inclusive, uma sede própria. Me lembro que, na época, há uma briga interna entre esses grupos étnicos, dizendo assim, entre eles próprios. Mas aí, deputado, briga existe em todo lugar. Sim, em todo mas eu estou dizendo, você concorda? concorda Tem um negócio que... de um preconceito aqui, negro briga. Não é negro, não. Briga, Todo mundo briga, nós brigamos. Não estou dizendo. Eu não. Veja bem, Sérgio, veja bem. Nós, uma situação veja bem, eu não os quero. Não conseguem ascensão veja bem, porque brigam. Eu não é quero, verdade. veja só. Nossa discussão, inclusive, eu perguntava no intervalo se estava sendo boa. Eu não quero estigmatizar. Eu não sou daqueles que dizem, porque o negro briga e o branco não briga. Não, acabar com isso. Isso é racismo. Deputado, eu acho que o problema não é de briga.